Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os alunos da Etebrax, meu nome é Carlos Trentini e estamos começando hoje mais um módulo do curso FTIM profissional, tá? Ciclo profissional. E hoje nós vamos falar sobre a administração de servidores de rede, ok? Esse vai ser o nosso módulo daqui para as próximas aulas. Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online, para este módulo profissional, estão os polos de Belo Jardim, Cabo Centro, Campina Grande, Carpina, Escada, Jordão, Parelhas, Pesqueira, Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula. Então é isso, pessoal. Boa noite. Nesse módulo, a gente vai falar sobre a administração de servidores, tá? Tanto servidores Windows quanto servidores Linux. A gente vai ver como trabalhar com uma rede mista, tá? A gente vai ter uma noção básica de como funciona a rede, para a gente poder resolver problemas que venham a acontecer. E a questão da comunicação entre eles, questão de protocolos de rede, protocolos de serviço, portas, firewall, tudo isso a gente vai ver nesse módulo e como gerenciar, tá? Nessa aula de hoje, essa introdução que a gente vai dar, a gente vai dar uma olhada sobre protocolos de comunicação, tá? O que são esses protocolos de comunicação, como funciona a rede e a questão da comunicação multiprotocolo, que é aquela comunicação que se utiliza de vários protocolos para poder funcionar, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ver nesse módulo questão... Vídeo, pode voltar para cá? Valeu. A gente vai ver nesse módulo como tratar da questão de servidores Windows, Linux, tá? Tanto Windows 2003, Windows 2008, o Debian como servidor, o Ubuntu Server como servidor. Vai depender do gosto de vocês só, tá? A gente vai ver como configurar serviços, como tratar a comunicação de um servidor com o outro, como fazer o Windows enxergar o Linux e vice-versa. Configuração de segurança, de rede, de usuários e grupos, compartilhamentos. Todas essas ferramentas e utilitários também que a gente utiliza para verificar a questão de funcionamento, a gente vai dar uma olhada também, tá? Hoje a gente vai entender o que é um protocolo, como funciona a rede e como interage a questão de multiprotocolo, tá? Na parte dos aplicativos. Protocolo de rede. A gente sabe, pessoal, que para que os componentes da rede se comuniquem, servidores, switches, computadores e outros dispositivos que venham ficar conectados, tudo precisa ter um idioma, tá? Uma forma de comunicação. Essa comunicação, esse idioma, a gente chama de protocolo. No nosso caso, na questão de servidores e administração de rede, vamos ter vários protocolos. A gente vai ter o nosso protocolo de transporte, que a gente vai tratar como TCP/IP, tá? Que é um protocolo de rede mais comum, mais utilizado hoje em dia. Poderia ser outro, poderia ser o Novell, o NetBEUI, tá? Apple Talk, depende da rede de vocês, mas o nosso foco aqui vai ser TCP/IP, que é mais comum principalmente entre Windows e Linux. A gente vai ver também protocolos de serviço, tá? Vocês têm um servidor FTP, ele utiliza a porta 21, o servidor web utiliza a porta 80, a gente vai entender mais um pouquinho dessas questões de porta de serviço e protocolos de serviço, tá? Aí vocês vão ter uma ideia de como que essa comunicação flui entre cada um desses componentes, entre cada um dos servidores, cada um dos dispositivos de rede, com base nesse protocolo, nessa comunicação, nesse idioma, tá? Nessa linguagem. Essa língua desenvolvida, a gente chama de protocolo. E numa rede de computadores, Billy, pode voltar só para esse slide aqui, só para dar uma passada para eles. Numa rede de computadores a gente tem vários protocolos, como falei para vocês, mas os principais vão ser o TCP/IP, tá? Que ele é um protocolo mais burocrático, a gente pode falar assim, e o UDP. São os dois que a gente vai trabalhar nesse módulo. O TCP/IP é mais quando você precisa ter uma segurança em relação à transmissão dos dados, e o UDP
é quando você precisa ter desempenho, precisa ter performance, sem prezar tanto pela questão da segurança, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem muitos outros protocolos, tá? E muitos deles funcionam por cima do TCP/IP, que são protocolos HTTP, FTP, SSH, Telnet, o próprio MSN, todos funcionam por cima do TCP/IP, tá? Esses protocolos eles funcionam como se fosse a carga e o TCP/IP fosse o caminhão. Todos são levados pelo TCP/IP e quando chegam no destino eles são abertos, são descarregados, tem todo um protocolo. Mais pra frente vocês vão ver um vídeo explicando como funciona a questão de descarregamento de pacotes, tá? Como funciona a travessia do pacote através do firewall, só para vocês terem uma ideia de como é a comunicação, do começo até a chegada no servidor e o caminho de volta até a máquina de vocês. Muitos protocolos de serviço vocês devem conhecer, como HTTP, que vocês usam para web, FTP para transferência de arquivos, tá? O próprio MSN, ele é um protocolo. O Skype, ele é um protocolo também, não é só o nome do programa. Outros softwares de VoIP utilizam o protocolo SIP, que é um outro tipo de protocolo. Temos o protocolo RDP, que é para conexão remota no Windows. Temos o SSH, que é para conexão remota no Linux. Todos esses vocês vão utilizar durante esse módulo. Vão ver como funciona, vão ver para que serve cada um deles, tá? Vão interagir com eles, desculpe. E vão tratar da correção de problemas, como detectar problemas com eles também. Dependendo do tipo de dado trafegado, pessoal, eles podem ser transmitidos tanto pelo TCP/IP, como eu falei para vocês, quanto pelo UDP, ok? Normalmente os dados que não podem ser corrompidos, ou não podem estar intermitentes, eles utilizam o TCP/IP. Por quê? O TCP/IP ele tem uma série de procedimentos do momento que ele abre a conexão até o momento que ele fecha, para que a segurança, a integridade dos dados que está sendo trafegado seja mantida, tá? A primeira coisa que o TCP faz, quando você clica no link, por exemplo, ele pergunta para o servidor se ele pode abrir uma conexão. Se ele puder abrir a conexão, o servidor vai responder para ele. E ele, em seguida, o cliente vai mandar uma outra solicitação para ele, solicitando envio dos pacotes. Quando enviar os pacotes, o servidor manda outra resposta. E, por fim, você tem o fechamento da conexão. O cliente, no caso você, por exemplo, pergunta para o servidor se a conexão já pode ser fechada. Se puder, o servidor confirma e fecha. Tá? Isso é uma conexão completa de TCP/IP. Isso acontece milhares de vezes por segundo numa conexão de MSN, por exemplo. Tá? Vocês vão entender daqui a pouco mais ou menos como é que funciona isso. Já no UDP não. O UDP é papum. Chegar, chegou, se não chegou, azar, como vocês vão ver mais pra frente. O UDP ele é mais utilizado para quando você não pode ou quando você não precisa ter os dados íntegros para poder ver o conteúdo. Por exemplo, quando você está escutando uma música na internet, quando está vendo um vídeo, é utilizado uma conexão UDP. O webcam no MSN, por exemplo, utiliza uma conexão UDP. O Skype utiliza uma conexão UDP. O que acontece quando o dado não chega corretamente do outro lado? Você escuta uma falha no som, ou o vídeo dá um pulo. Questão de um pulo mínimo, mas dá um pulo. Você percebe quando teve um erro. E isso é uma conexão UDP funcionando. Se não fosse isso, se fosse com base no TCP/IP, toda vez que o vídeo desse erro, o vídeo ia dar uma travada e a transmissão ia ser recomeçada, reiniciada, do ponto onde parou, onde deu problema, para poder seguir o vídeo. Aí isso, por exemplo, seria inviável no YouTube. Você está assistindo o vídeo, por mais que você tenha 10 megas de conexão, se o dado chegar errado, a transmissão vai ser reiniciada e você perde, tá? Seu vídeo vai travar e para você continuar, desculpa. Já os dados brutos, como eu falei para vocês, são transmitidos via UDP. O foco da gente, que a gente vai utilizar mais aqui no nosso módulo, é o TCP/IP. A gente vai utilizar o UDP também? Vai. Mas o principal, a nossa menina dos olhos, é o TCP/IP. TCP é o protocolo de transporte e IP é o que vai dar o endereçamento para vocês, tá? Por exemplo, se vocês baixaram um anexo de e-mail, ou a nova versão do seu navegador, do seu Internet Explorer, do seu Firefox, do seu Google Chrome,
vocês não podem utilizar ele não pode chegar corrompido, tá? Ou seja, o seu computador não pode utilizar uma conexão UDP. Ele vai ter que utilizar uma conexão TCP/IP para solicitar corretamente esse arquivo, receber o arquivo, confirmar que ele chegou tudo certo, tá? Ele faz uma checagem de erros básica e confirmar com o servidor. Se tiver tudo ok, ele conclui a transmissão, senão ele reinicia da parte onde parou ou reinicia o próprio download, tá?